Olá, turminha, tudo bem? Nós hoje iremos dar continuidade à nossa terceira aula, tá? Sendo a segunda do nosso tema 2, tá? Que é agricultura na Amazônia, segunda avaliação. Aula passada nós trabalhamos até arqueologia, que é a disciplina que estuda, pesquisa, tá? As sociedades existentes nos séculos passados. Hoje nós vamos dar continuidade aqui, trabalhando a questão da cerâmica tapajônica e a cerâmica marajoara. Tá? A cerâmica tapajônica ela é mais moldada, ela tem molduras conforme alguns seres, desenvolvido pelos indígenas da época. E a cerâmica mais embaixo, a marajoara, ela trabalha mais com os desenhos que são conhecidos as gregas marajoaras, tá? Então nós podemos verificar que foram populações que se desenvolveram, sociedades altamente organizadas, tá? Então nós podemos ver aqui onde eu grifei para vocês aqui, ó. Essas populações desenvolveram uma rica diversidade cultural que inclui desde grupos nômades, que nós trabalhamos, nômades, eles permaneciam no local. Quando ali ficava a escassez de água, alimentos, frutos, eles se mudavam para outros locais. Então isso eles ficaram conhecidos como nômades, tá? E aqui nômades de caçadores e coletores. Eles ainda não desenvolviam a questão da agricultura. Então eles extraíam tudo que a floresta poderia lhes dar como alimento, tá? Até grandes aldeias de povos que praticavam agricultura. Então aqui a agricultura já podemos observar que são sociedades sedentárias. Com a agricultura, com a criação de animais, eles começaram aqui a se fixar em determinados locais. Assim surgiram os povoados, até chegar às grandes cidades, às grandes nações, tá bom? Pesca de larga escala e caça intensiva. Também criavam animais e realizavam comércio e viagens de longa distância. Continuando aqui, os indígenas da Amazônia pré-colombiana tinham no cultivo da mandioca a base de sua alimentação. Entre os povos que formavam grandes aldeias estavam os tuxauas, guerreiros do rio Tapajós. Então aqui a mandioca, né, ela se tornou um grande alimento dessas sociedades, que até hoje nós ainda utilizamos, né? Temos a tapioca, temos a farinha e assim por diante, tá? Os tuxauas foram grandes guerreiros, era uma sociedade altamente desenvolvida, tá? Com hierarquias, até escravo eles possuíam. Eles se desenvolveram tanto na Ilha do Marajó, também como no rio Tapajós, aonde hoje se encontra a cidade de Santarém, tá? Algo aqui embaixo nós temos algumas pesquisas dos arqueólogos do século XX, né, que eles indicam que essas sociedades indígenas mais complexas, ou seja, mais complicadas, vamos entender assim, desenvolveram várias técnicas de uso da terra e de enriquecimento do solo compatíveis com as condições naturais da Amazônia. Então aqui nós podemos ver, quando se fala em complexas, ou seja, elas eram organizadas. Olha aqui, elas preparavam o solo para o desenvolvimento da agricultura do plantio. Aqui, ó, elas conseguiram se adaptar à vida em cada um dos habitats amazônicos, floresta ao longo dos rios e lagos, planícies alagadas de várzeas e matas de terra firme. Portanto, a paisagem da região vista pelos primeiros exploradores europeus do século XVI não era apenas um produto
da natureza, mas também resultado do manejo humano ao longo dos milênios. Então nós podemos observar aqui que essas sociedades elas se desenvolveram e também trabalharam, né, a terra. Eles, né, não utilizavam de acordo com como a natureza tinha deixado. Não, eles desenvolveram todo um sistema para que eles pudessem utilizar essa terra. Nós temos aqui também as drogas do sertão, tá? Então a economia da Amazônia estava baseada na extração de produtos naturais da floresta. Como nós vimos, antes os indígenas eram nômades, caçadores e coletores. Depois eles se tornaram sedentários, quando eles tiveram o aperfeiçoamento da agricultura. Então, ou seja, a região, assim como o restante do Brasil colonial, era fornecedora de produtos primários para a Europa. Entre eles estava o cravo, a canela, sal, parrilha, castanhas, cacau, tinturas, fibras, ervas medicinais, pelos de felinos, jacarés e assim por diante. Mas aqui, olha, de cravo até ervas medicinais que são consideradas como as drogas do sertão, tá? Ou seja, era aquilo que eles recolhiam, tiravam, extraíam da floresta, tá? E nós temos também a questão das feitorias, aonde os europeus, assim como os indígenas, os europeus também se organizavam. Galpões, feitorias, galpão onde os produtos da floresta eram armazenados para exportação, né, para Portugal. A feitoria era administrada pelo feitor que efetuava as trocas e negociava produtos em nome do rei. Então também, além dos indígenas, eles tinham sua organização social. Aqui, quando chegavam os europeus, também eles tinham uma organização econômica, porque eles vieram aqui para explorar o território e ter algum ganho, tá? Os colonos e os missionários também cultivavam produtos trazidos de outras regiões tropicais, como a cana-de-açúcar, algodão e o tabaco. Todos esses três produtos aqui citados, eles foram desenvolvidos aqui na Amazônia. Agora, claro que nem todos tiveram o mesmo sucesso, tá? Assim, os índios aldeados também eram destinados a trabalhar nessas lavouras. Nós vimos aqui missionários. Além dos europeus, eles também desenvolveram as missões religiosas. Eles viam os indígenas como sem religião, sem alma, mas isso não era de fato. O indígena, ele tinha a sua sociedade, ele tinha a sua vida, ele tinha o seu desenvolvimento, ele tinha os seus deuses. Então, os religiosos, nos primeiros momentos, eles vieram para isso, para catequizar, formar os indígenas religiosamente ditos por eles. Só que isso não acontecia como eles pensavam, tá? Então, esse foi o nosso tema, tá? Está aqui a nossa fonte, de onde nós elaboramos esse texto. E no finalzinho nós temos uma pequena atividade para que assim nós possamos finalizar a nossa aula de hoje. Tudo bem, turminha? Então aqui nós encerramos o nosso tema da nosso tema da segunda avaliação. Na nossa próxima aula já iremos dar início ao tema da terceira avaliação. Obrigado e até a próxima.